Festival de Vesak. A palavra Vesak origina-se no sânscrito e quer dizer maio. Vesak, ou maio, na lua cheia, é comemorado com um festival mundial, no qual pessoas de todas as partes do planeta celebram a vitória de Gautama, o Buda. É uma festividade dos povos budistas de todo o planeta. Nesse momento em que a Terra passa pelo signo de Touro, é que a humanidade recebe um eflúvio de forças divinas do Buda cósmico, como uma espécie de incentivo e choque espiritual para nosso despertar superior. Vesak é o maior evento no nosso planeta e o que tem o maior efeito sobre a humanidade. Nenhum custo é tão alto para ser útil à hierarquia espiritual por ocasião da lua cheia de Vesak. Nenhum preço é tão caro para ganhar-se a iluminação espiritual que é possível, particularmente nessa época. É celebrado anualmente na lua cheia de maio e é o grande festival do Oriente. Forças de iluminação são ativadas no festival de Vesak. Forças que emanam do coração de Deus. Estão relacionadas à compreensão do divino. Em todas as partes do mundo são evocadas a sabedoria, a compreensão e o fluir da luz nas mentes dos homens. Buda é a expressão da vontade de Deus, da incorporação da luz e o indicador da finalidade divina. Ele é o intermediário espiritual entre o centro onde a vontade de Deus é conhecida e a hierarquia espiritual. O Festival de Vesak é o Festival do Buda. É marcado pelo nascimento, iluminação e morte de Buda. No período da lua cheia, as energias espirituais estão excepcionalmente disponíveis e facilitam um contato mais próximo entre a humanidade e a hierarquia espiritual. A cada mês, as energias carregam as qualidades específicas da constelação que influencia o mês em particular. Estas energias estabelecem atributos divinos na consciência da humanidade. Nós podemos canalizar o fluxo espiritual nas mentes e nos corações dos homens, fortalecendo a ligação entre o reino humano e o reino de Deus. A liberação de poderosas energias neste período pode afetar poderosamente a humanidade. E, se liberadas, estas energias estimularão o espírito de amor, de fraternidade e de boa vontade na Terra. A cerimônia de Vesak marca um ponto elevado do ano espiritual e serve para vitalizar a aspiração de toda a humanidade, a evolução humana e os caminhos como uma fonte de luz e de amor, inspirando e estimulando todos os esforços que promovem a harmonia humana e planetária. O esforço cooperativo da humanidade, ao invocar as energias da luz e do amor, trabalhando junta na meditação e nas preces no Festival de Vesak, a preservação de uma quietude interior e a atenção focalizada englobam os participantes nessa força espiritual, possibilitando uma expansão da consciência mais intensa do que em qualquer outra época do ano. O Festival de Vesak é reconhecido por muitos como um dia de impacto espiritual supremo. Não se trata de uma celebração comemorativa, mas de um presente, um evento vivo, uma cerimônia sagrada que ocorre a cada ano entre Buda e o Cristo. A hierarquia espiritual une-se enquanto uma bênção é derramada em nosso planeta. Foi numa manhã de lua cheia, no quarto mês lunar, que corresponde quase sempre ao mês de maio,
que nasceu como um príncipe, Siddhartha Gautama. Numa lua cheia do mês de Vesak, maio, aos 35 anos de idade, após ter passado 6 anos de mortificações e penitências, Siddhartha estava enfraquecido. Decidiu largar estas práticas para seguir um sentido interior que sempre tivera desde pequeno, sem a ajuda de ninguém, a não ser de seu próprio esforço, sem a orientação de ninguém, a não ser sua percepção. Sentou resoluto sob uma figueira e alcançou alto grau de iluminação. Após ter instruído sobre a sublime verdade durante 45 anos, passou o Buda para o Paranirvana, com a idade avançada de 80 anos, na localidade de Kusinagara, também num dia de lua cheia. O Vesak é um período de grande oportunidade espiritual para os seres humanos, excelente para a interiorização da consciência, para meditação e reflexão, para a realização de invocações da luz espiritual, para fortalecer a chama divina que vibra em nosso interior. É marcado pela entrada da lua cheia no signo de Escorpião com o Sol em Touro. Este plenilúnio favorece a avaliação da sombra, mergulhando nos registros do subconsciente para descobrir e transmutar padrões compulsivos, obsessivos, rígidos e escravizantes. Aproveitando a energia transformadora de Escorpião, a tenacidade e perseverança de Touro e a energia luminosa de Vesak, pode-se alcançar, assim como o Fênix, o renascimento, para descartar padrões comportamentais ultrapassados, livrar-se de dependências e apegos, trocar de pele, despertar a Kundalini e direcioná-la para a evolução espiritual, purificação dos sentimentos negativos, reconhecimento, aceitação da sombra. No estudo xamânico da roda medicinal, é a lua do retorno dos sapos, que ensina a perseverança, a paciência, a estabilidade e a praticidade. Ensina como assentar a nossa própria casa em ordem, para que possamos buscar um lugar tranquilo e de contentamento. Ensina a equilibrar a terra e o céu dentro de nós mesmos. Esta lua desperta uma energia intensa, muito boa para iluminar partes escuras do nosso ser. Nos 2 dias antes da lua cheia, no próprio dia e nos 2 dias que a sucedem, concentre-se ao amanhecer, ao meio-dia, às 5 horas da tarde e no pôr do sol, mais o momento exato da lua cheia em sua própria terra, e faça a grande invocação, com a intenção de invocar, precipitar e escorar-se na manifestação dessas forças. Assim, construirá uma ponte sobre a abertura existente atual entre os 2 mundos da atividade espiritual e da demonstração humana. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens. Que Cristo retorne à terra.
do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz. E se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a Terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Buda, grande mestre do Oriente, o Nirvana eu quero achar. Senhor Gautama, a presença divina eu quero ser. Liberto agora e para sempre o meu divino eu sou.
Bye.